estar aqui. Para quem não me conhece, sou brasileira, mas tenho a honra também de ter pais americanos. Então, o sotaque não sai tanto na fala, mas sai no escrito, tá? Eu falo isso porque eu vivi no Brasil até 15 anos de idade, e aí fui para os Estados Unidos fazer ensino médio e faculdade. E aí Deus me chamou de volta ao Brasil. E eu queria começar falando um pouquinho sobre cultura. O fato é, até o Brasil tem muitas culturas, e alguém que vem do Nordeste muda para o Sul, como você também vê uma diferença de cultura. E muitos missionários que vão de um país para o outro, ou voltam para o Brasil, tem algo em comum sobre quando você muda de cultura. Quando a gente sai de um país e vai de volta para o nosso país de origem, a gente tem um choque cultural, porque quando eu saí do Brasil, eu tinha uma imagem de como era o Brasil. E aí eu fui para os Estados Unidos, vivi 15 anos lá, e Deus me chamou de volta para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, não era o mesmo. O Brasil continuou desenvolvendo, mas eu não vivi aquela parte. Eu estava nos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei no Brasil, tinha congelado no tempo, 15 anos atrás, eu comecei a ver um Brasil muito diferente do que eu estava acostumada a ver. Imagino um parecido se alguém mora no Nordeste, muda para o Sul para trabalho, depois vai visitar a família no Nordeste, como tem esse choque cultural, porque congelou em tempo o que você achava que era o Nordeste. Eu estou trazendo isso porque creio que quando a gente aceita Cristo, a gente congela o tempo da cultura na qual a gente vive do mundo. E a gente pensa que o mundo da cultura mundana congela naquele momento, e a gente começa a viver a nossa vida com Cristo, só que a gente perde um pouquinho da realidade da cultura de onde a gente vive, porque a gente está vivendo uma coisa nova. E a minha dúvida, minha pergunta é se a igreja não congelou no tempo e a gente está perdendo a realidade do que a cultura é hoje. A cultura hoje, eu falaria que de uma forma desproporcional está discipulando efetivamente a nova geração. E a gente não está reconhecendo e vendo o que a cultura, como a cultura está discipulando a nova geração, porque a gente congelou no tempo e a gente não viu, não está enxergando o que o mundo está fazendo em relação à cultura de uma forma efetiva. Então, você vai ver nos seus material aí, eu vou até colocar aqui na tela, algumas coisas que eu acho importante a gente reconhecer do que a gente entende que é a cultura correta e o que o mundo hoje, a cultura está discipulando, como ele está discipulando. A primeira é a nossa fé. A gente tem a nossa fé tão clara para nós e onde a gente busca a verdade. Só que o mundo está criando um momento de dúvida. Se você perguntar um jovem, ele está cada vez mais, um adolescente, ele está cada vez mais duvidando qualquer informação que ele recebe. Eu assisti um vídeo recentemente de um pesquisador que foi para uma universidade e ele começou tá filmado, tá em inglês, tá assim, o cara chega para um jovem e fala assim, se eu falasse para você que eu acredito que eu sou mulher, o que você falaria para mim? O povo, os jovens, se você acha que você é mulher, então você é mulher, parabéns que você se descobriu. Aí ele falou, se eu falasse para você que eu acredito que eu tenho 10 anos, o cara tem 30 e poucos anos, se eu falar para você que eu acredito que eu sou mulher e tenho 10 anos, eles começam a olhar para ele, a maioria, se você quer acreditar que você tem 10 anos, você tem 10 anos. Aí ele falou, se eu falasse, ele tem mais ou menos 1,5 metro de altura, ele não é tão alto, e ele fala, se eu falasse para você que eu tenho 3 metros de altura, eu sou mulher, tenho 10 anos e tenho 3 metros de altura. Eu começava a duvidar, mas cada um tem a sua verdade. E aí ele chega e fala, e se eu falasse para você que eu acredito que eu sou chinês? O cara ele tem certeza, o jeito que ele é europeu, não tem nada chinês nesse cara. Mas aí o povo, os jovens começam a falar, não sei. Essa é a realidade da cultura de hoje. Eles estão duvidando e aceitando qualquer verdade. Não é a verdade
que está na Bíblia. Então, a cultura de hoje está criando uma certa dúvida na nova geração. O segundo ponto em vez de amor, a cultura de hoje está trazendo insegurança. A rede social, mídia social hoje, o que a gente vê é um mundo perfeito, é um mundo de só as fotos bonitas, até doutoradas, é um mundo de minha viagem, dos momentos lindos, não os momentos da vida real. Isso está criando uma insegurança, um número de depressão e mortes de suicídio estão aumentando ao máximo, porque eles estão comparando a sua vida, está trazendo mais insegurança em vez de amor de quem nós somos, a nossa identidade em Cristo. A terceira área da cultura que está muito mais efetiva do que a igreja é no individualismo. Nós sabemos a importância da comunidade, nós fomos criados para a comunidade, mas cada vez mais é a vida individual. Até o celular hoje, os algoritmos que são colocados no seu celular é baseado no que você gosta de ver. Eu entrei na rede social do TikTok porque eu precisava saber a influência que está acontecendo com nossos jovens para eu poder saber como comunicar, entender a cultura deles. E eu e o meu marido, a gente brinca no TikTok e o TikTok dele só tem coisa política. Ele ama ver as coisas políticas. No meu, só tem de cachorrinho bonitinho. Tem a ver com o algoritmo, o que eu quero ver. A rede social, tudo que está na internet, os algoritmos focam em que ele acredita que eu quero ver. Cada vez mais, o individualismo, o que a gente vai e busca no Google é baseado no que a gente quer ver, não o que a gente busca para a comunidade, cada vez mais liderando todas as nossas mentes, não só os jovens, para o individualismo. A quarta é em relação em vez de contribuir para a sociedade, é consumismo. E a gente vê isso na igreja como? Os pais veem o que a igreja pode me oferecer. A gente entra nessa cultura, até na igreja, de criar um espaço, um ambiente que vai atrair eles para vir e querer ficar. A gente providencia programas e ministérios porque a gente quer mantê-los lá. Ou a gente cria aquele palco lindo preto para atrair a música ideal para consumismo. Até o pai, quando traz a criança, ele está buscando o que você pode oferecer para o meu filho, em vez de entender que isso é algo incomum. Então, algo que o mundo está criando efetivamente com nossa cultura de hoje. E, por último, em vez de descanso e reflexão com Deus, a gente está ficando exausto com tantas coisas, tantas oportunidades. Eu estou trazendo tudo isso porque é importante a gente entender que congelamos no tempo e a gente não está vendo como a cultura está afetando e discipulando não só nossos jovens, mas até a forma de como a gente está agindo dentro da igreja e a forma que a gente está discipulando. Mas nós não somos deste mundo. Se a gente olhar... Aliás, antes de começar isso, eu queria fazer uma pesquisa rápida para vocês verem do Ed Stetzer, que eu acho que ajuda a entender melhor dessa cultura. Ed Stetzer fala que tem 4 tipos de pessoas. Tem o não cristão, esse é o passado, ele não tem os valores cristãos. Depois tem o cristão convicto. O cristão convicto é aquele que tem os valores do cristianismo, do consenso, mas ele não vai para a igreja, ele só vive assim. Mas ele fala que ele é cristão, que acredita nos valores. E aí tem um cristão congregacional, que ele vai na igreja, não todo domingo, mas vai por conta de fazer sua lista de checagem, cumprir o meu papel e segue os valores. E tem o cristão cultural, que realmente é aquele que está vivendo a sua fé e querendo crescer de uma forma transformadora. A diferença entre o passado, a cultura do passado e a cultura na qual a gente está indo hoje é que a divisão da cultura, onde separa antes, era entre o cristão e aqueles que tinham os valores cristãos. Mas a gente está vendo que a divisão, onde a cultura está influenciando hoje, é que o cristão convicto, aquele que tinha os valores e aquele que ia para a igreja, agora eles estão seguindo a cultura do mundo, não a cultura
do judaísmo, não a cultura cristã. E a gente está vendo cada vez mais essa tensão entre o cristão de verdade e aquele que diz que segue, ele começa a brigar com a gente e falar, a gente começa a ver agora algumas igrejas falando que aceita a LGBT ou alguns valores que a gente não concorda, né? Então, esse leque, a divisão está cada vez maior e gritante entre aquele que segue o discipulado e aquele que só vive os valores. Como é importante entender isso, porque eu acredito que a igreja está sendo influenciada a fazer algumas coisas para atrair aqueles que falam que é cristão, em vez de reconhecer que isso não é, nós não somos esse mundo. Eu queria trazer um versículo, eu penso muito no que o Tércio falou ontem sobre o reino de Deus, e a gente precisa relembrar disso, quando a gente olha para Romanos 12, não se amoldem ao padrão desse mundo. Nós não somos esse mundo, a gente precisa transformar pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É através de renovar nossa mente que a gente sai de entender que a gente não é dessa cultura, nós somos de outro mundo, nós somos do reino de Deus. E como estamos vivendo e ajudando aqueles até que a gente está discipulando e a nova geração entender que nós não somos deste mundo. A hora que a gente começa a comparar, era assim, é para lembrar a gente que nós não somos esse país. A gente congelou no tempo, estamos lembrando do passado. Nós não somos essa cultura. Nós somos de outro país, nós somos do reino de Deus. E precisamos, cada vez que somos relembrados de coisas que são diferentes, lembrar, isso nos ser um sinal de relembrar que nós não somos desse reino, somos do reino de Deus e precisamos agir diferente. Na pesquisa no Brasil, o que tem a organização mais forte em relação à nova geração, que tem material de pesquisa da realidade, é AME Evangelizar. Eles são os representantes de One Hope, que é uma organização internacional. E One Hope, junto com a AME Evangelizar no Brasil, tem feito pesquisas incríveis. E a pesquisa da AME é tão profunda, para você entender, eles falam que no Brasil, 68% dos jovens, quando chega na faixa etária de ir para a universidade ou entrar no mundo de trabalho, 68% estão deixando sua fé. Isso mostra exatamente o que o David falou antes, que está acontecendo mesmo no Brasil, a geração está se perdendo. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu já li mais de 30 livros a respeito desse êxodo dessa geração. E a gente vê isso claramente no Brasil. AME Evangelizar, eu falaria que é uma das organizações, o José Bernardo é o líder por trás, tem um livro maravilhoso sobre adolescentes, de como alcançá-los, e até eu fico pensando, AME Evangelizar, o nome, eu fico pensando, será que eles vão alterar o nome? Porque eles entenderam que não é só evangelizar, a gente está perdendo a geração, e eles estão trabalhando cada vez mais nessa parte do discipulado e providenciar esse material nessa direção. É uma das organizações que a gente está trabalhando em parceria, tentando ajudar a despertar sobre discipulado da nova geração. No final, uma das frases, um dos autores que tem me marcado muito é o Neil Cole. Ele não tem nada ele tem um livro em português sobre, mas não tem a ver com o discipulado, mas o livro dele o primeiro livro dele é Cultivando a Vida para Deus, em inglês, mas no livro dele, chamado Search and Rescue, que é buscar e resgatar, ele fala assim, que no final das contas, a igreja será avaliada por uma coisa só, seus discípulos. E uma igreja só é tão boa quanto seus discípulos, é a frase-chave que ele fala no livro dele. E a gente vai saber, a palavra do David foi muito forte para mim, que a gente realmente vai ver se somos discipuladores quando a gente chega a confirmação, é quando a gente vê a quarta geração. Eu vejo muito isso em 2 Timóteo 2, quando Paulo mostra que, ele fala que ao ouvir
ele fala assim, as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie em homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. A verdade é que a gente só vê o discipulado quando a gente chega nos outros. É a geração dele, dos testemunhos, para confiar para homens fiéis, para depois chegar aos outros. É na quarta geração que a gente vê realmente o discipulado. E essa é a pergunta. Se a gente só foca nos adultos, a gente está chegando na nova geração, a quarta geração. O ANSI, que é uma outra organização, está alterando a ANSI, é conhecida pelo clube de memorização de versículos, de ganhar benefícios por decorar versículos. Mas o ANSI tem mudado o seu olhar para pensar agora, se você, como que a gente está preparando a nova geração para o ano 2050? Não para agora, mas a gente está vivendo num momento de cultura hostil, onde se a gente já está vendo essa cultura de discipulado, de dúvida, de insegurança, de individualismo, você pode imaginar o que vai ser em 2050? Como a gente está preparando essa geração para lidar com isso? Para esse momento 2050. Eu fiz as contas, quantos anos eu vou ter? Eu vou ter 76 anos. Eu não vou ser mais a pessoa de influência. Eu tenho que fazer isso agora. Você já fez a conta de quantos anos você vai ter? Você vai estar ainda aqui na Terra? Como que a gente está preparando essa geração de discipulados da quarta geração? E aí, eu sei que a gente precisa olhar mais a parte prática, mas eu queria, antes de chegar a essa parte prática, olhar mais um estudo contigo em relação a estratégias. Eu olhei esse mesmo texto que David compartilhou, alguém falou assim, eu li a história de José e Caleb, né, que a gente olha aquele momento que eles foram espiões e foram para a Terra Prometida, foram os únicos que voltaram, e a gente vê no texto que Deus ficou tão irritado com o povo e falou, ninguém vai entrar na Terra Prometida, só Josué e Caleb. E alguém, numa das palestras que eu vi, falou, qual será que foi a estratégia de Josué e Caleb em relação a preparar, saber que eles foram os únicos que falaram que ia conseguir ser guerreiros e conquistar a Terra Prometida? Imagina como deveria estar o coração de Josué e Caleb quando descobrem que ninguém vai entrar na Terra Prometida, só as crianças. Qual seria a estratégia para preparar eles para a guerra? Uma criança, para ter que... Os adultos já falam que não consegue ganhar contra os gigantes, imagina a criança. Aí eu fiquei pensando, como foi a estratégia de Josué e Caleb? Mas parecido com David, não gostei da estratégia de Josué e Caleb, e confesso que é difícil achar as estratégias de Josué e Caleb, mas o que eu achei na Bíblia foi a estratégia de Deus. Eu queria trazer esse ponto, antes de falar sobre a prática do discipulado, porque eu só consegui ver a estratégia de Deus quando eu olhei as escrituras antes de entrar na Terra Prometida, quando eu olhei de um olhar cronológico. Logo depois, o momento que Deus fala isso, que só os cristãos, que só as crianças iam entrar na Terra Prometida, foi o ano 1461 a.C., tá? E aí tem um certo silêncio nas escrituras, e logo em seguida, a primeira coisa que vem após ouvir esse momento que só as crianças vão entrar, é em 1423, então 40 anos depois, mais ou menos, que temos nas escrituras Deuteronômio 6. Quem sabe o que é Deuteronômio 6? Deuteronômio 6 é os mandamentos, e é o que a gente mais usa em relação à importância que o discipulado vem para a responsabilidade da família, né? A gente põe Deuteronômio 6 como a essência, que é o papel da família discipular as crianças. Mas é interessante que Deus separou seu povo por 40 anos antes de mandar os espiões, tentando preparar eles para ser uma cultura diferente, uma nação diferente de modelo. Viu que eles não estavam prontos, deixou mais 40 anos no deserto e tentou preparar eles essa cultura correta do seu povo para entrar na Terra Prometida do que ele tinha prometido. E as coisas que Deus usou de estratégia para preparar o seu povo para uma cultura diferente, foi primeiro dar os 10 mandamentos. Ele deu e falou assim, aqui ele está falando, quero mudar uma cultura, quero te dar a verdade de
por que eu amo você, como devemos viver para você obedecer. E ele não fala, os mandamentos não é para o pai e a mãe, é para toda a comunidade. A gente põe aquele versículo de Deuteronômio 6 para a família, porque a gente entende que quando levantar e quando comer, está com a família. Mas é para toda a comunidade entender que é responsável de construir a comunidade correta, a cultura correta para a criança. A outra coisa que Deus, dentro desse tempo, antes de entrar na Terra Prometida, que as crianças entrou, foi aqui, depois dos 10 mandamentos, que Deus deu as estratégias ou a estrutura de como celebrar as festas. Engraçado que já tinham 40 anos antes, agora 80 anos depois, saíram de Egito. Eles entendiam o que era Páscoa, que Deus resgatou eles, mas é agora, 80 anos depois, é que Deus fala, olha, esse vai ser o procedimento das festas para você relembrar o que eu tenho feito para você. A festa da Páscoa tem um momento, quando você olha as escrituras e como que é para eles seguirem, você vê que tem um momento dentro da refeição que é para as crianças fazer perguntas. Cria um espaço onde a criança tem a oportunidade de fazer perguntas sobre a história. As outras duas festas é a festa das cabanas e das trombetas. E também a das cabanas, eles têm que construir uma casa de palha e viver debaixo dela por 7 dias. Novamente, é algo em construção de toda a comunidade. Não é do pai só para cuidar da criança, mas toda a comunidade está celebrando junto, lembrando tudo que Deus tem feito, o enredo da história, algo que Tércio falou ontem da importância dessas gerações, de a gente ensinar a história, o enredo completo da Bíblia. O que Deus fez no passado e o que Ele está fazendo hoje. Isso é algo tão importante. E a última coisa que eu vi nesse material, pensando antes de eles entrarem na Terra Prometida, foi o monumento. Ele falou, vá, cada um pega a sua pedra e monta para criar um espaço, um monumento para relembrar aquele momento agora, não só no passado que eu cuidei de você, mas agora, ao entrar na Terra Prometida, como eu cuidei de vocês. Então, eu queria trazer esses pontos, porque isso aqui não é estratégia de Josué, o Caleb, foi coisas que Deus fez em relação à estratégia para o seu povo. Nós não somos esse mundo, nós somos do reino de Deus, e a exposição hoje é desproporcional de como a cultura de hoje está discipulando a nossa nova geração, e nós precisamos olhar isso de uma forma crítica e relembrar como devemos fazer isso. Então, eu queria te dar 3 princípios importantes em relação a esse discipulado. Primeiro, a palavra, eu coloquei contra a formação, mas é contra a cultura, a formação contra a cultura de hoje. Quando a gente olha esses 5 pontos da cultura que eu mostrei para você, precisamos reolhar essa parte da fé e dúvida, como que a gente está trazendo, ajudando a nova geração a entender que a verdade, a Bíblia é 100% verdade, não tem nada nela que não está. Até eu fui convicta que eu parei de levar minha Bíblia na igreja. Por quê? Está na tela. Para que eu vou levar minha Bíblia? Mas a gente precisa ajudar a entender que a Bíblia é diferente. É o lugar onde a gente busca e é onde nossa fé está. E precisamos ajudá-los a achar onde que está dentro da Bíblia. Como é importante a gente voltar no discipulado. A gente dá muita coisa com criança mastigado, pensando eles não compreendem. Mas precisamos deixar a Bíblia ser viva, eles entrarem na Bíblia, e em vez de a gente dar mastigado, a gente entrar na Bíblia com a nova geração e ouvir direto das Escrituras. Eu falo isso porque pensa na nutrição. O que é melhor? O que você acha que o nutricionista vai falar que é melhor? Você dá comida processada de uma lata ou você dá uma fruta? A fruta, ela tem mais nutrição e vai durar mais. É a mesma coisa, quando a gente dá a Bíblia processada pelos nossos olhares, nosso coração, a gente não está deixando Deus falar direto também com a criança. E a gente está dando algo
onde acaba a criança dependendo mais da nossa processamento, em vez de Deus, o Espírito Santo, quando aceita Cristo, está na vida da criança também. Precisamos ajudá-los a buscar, a entender como estudar a Bíblia, como que a gente está ajudando isso na jornada. Então, a contracultura é ajudá-los realmente nesse processo de crescimento na sua jornada. A segunda, sobre insegurança, é como que a gente está ajudando a entender sua identidade em Cristo. Tem tantos, eu amo Efésios no começo, como ele mostra a nossa identidade. A gente precisa estar ensinando e mostrando, vivendo junto, o que é a vida antes e depois de Cristo. Cristo, a nossa identidade, nós somos amados, nós somos escolhidos, nós somos o Filho de Deus, somos salvos, somos redimidos, somos justos. Essa parte de insegurança, cada vez mais, quando a gente entende que nós somos em Cristo, o amor dele vai mudar a forma de uma criança lidar com a cultura e estar mais firme na sua fé, na sua jornada com Cristo. O segundo princípio é realmente ajudar os pais, equipar os pais. A diferença é que muitas vezes no Ministério de Crianças a gente faz uma atividade, a gente ensina, e aí a gente entrega o material e fala, pai, vai e continua isso com eles. Em vez de realmente equipá-los eles sabem ler a Bíblia com seu filho? Será que a gente pode ajudá-los nessa jornada de saber? É uma coisa ler para mim, para um adulto, mas é diferente eu poder compreender e andar junto com uma criança em sua jornada de entender ler as escrituras. Então, como que eu estou ajudando a equipar os pais nos momentos chaves, aproveitar esse momento que eles querem batizar ou levar e dedicar ao seu filho, um momento difícil quando chega na adolescência, onde eles não querem mais ouvir o pai, querem ouvir mais os amigos. Como estamos usando esses momentos chaves para realmente pegar os pais e ajudá-los no discipulado dos seus filhos? E, por último, é engajamento na Bíblia. Eu queria encerrar, depois eu mostro rapidamente alguns modelos, mas eu queria encerrar mostrando para vocês, a gente falou um pouquinho sobre a cultura da cosmovisão. A cosmovisão bíblica é assim, para nós, só uma forma mais didática para entender. Quando a gente olha a cosmovisão bíblica, a gente sempre pega a verdade da Bíblia, e aí a gente processa no discipulado o que eu penso sobre essa verdade, certo? Depois, baseado no que eu penso, como eu processo essa verdade que está nas Escrituras, aí eu começo a falar o que eu devo fazer a respeito, e depois, no último, é o meu emocional, o que eu sinto a respeito da verdade. Mas a cosmovisão da cultura de hoje é ao contrário. Veja que é lá embaixo. Primeiro eu sinto a respeito de qualquer assunto, depois eu faço baseado no que eu sinto, depois eu penso do que eu depois que eu ajo, eu penso a respeito e eu crio a minha verdade. Por isso é tão importante o terceiro ponto que eu falei aqui, de engajar na Bíblia, é ajudar a entender que nosso entendimento, a cosmovisão, devia começar com a verdade e depois vir em como eu penso, como eu devo agir. E o mundo está fazendo ao contrário. Então, a verdade, a Bíblia, tem que ser algo muito mais estratégico de como a gente usa isso no nosso discipulado com os jovens. E para encerrar, eu só vou falar alguns modelos. Por estar envolvido no movimento ao redor do mundo, eu quis trazer aqui e só comentar com vocês alguns materiais e modelos ou estratégias que têm sido usados em alcançar os jovens. O primeiro, você vai ver que tem links lá, eu estudo o descobrimento da Bíblia. Como eu tenho mencionado da importância da Bíblia, disso ser parte da estratégia, esse movimento chamado Descobrimento da Bíblia, tem um link aí, você pode ver, onde eles focam em como ajudar o estudo, focar sempre na Bíblia. Você pode escolher os versículos que você quer, mas tem um modelo que segue todo mundo que lê, até uma criança que lê. É sempre pegar... com criança você começa a ler junto, e aí uma outra criança precisa resumir o que leu, o que foi lido. E aí outras pessoas que estão no grupo ajudam a completar o que não está naquelas escrituras. Depois eles respondem 3 perguntas chaves. Primeiro, o que isso revela sobre Deus? O que isso revela sobre
o ser humano e o que eu devo fazer a respeito. E a última pergunta, depois do que eu devo fazer a respeito, é para quem que eu vou contar isso. Mas esse é sempre as mesmas perguntas, então é fácil para ensinar e discipular, mas o que eu tenho visto, isso tem funcionado muito bem, especialmente na África. Tem vários países na América Latina usando esse perfil. O que está surgindo com adolescentes e jovens que têm usado essa metodologia é que está crescendo tão rápido, porque eles entendem da necessidade deles de alcançar outras pessoas e contar para outros, que eles não estão conseguindo discipular e trazer mais líderes dos jovens para continuar esse processo de ensino básico de como ler as escrituras. Colisão de Esportes é outro, não está aqui na sua lista, mas eles também têm trabalhado essa parte mais do descobrimento da Bíblia. O próximo modelo de discipulado é equipar os pais com a cultura certa. Eu trouxe aqui um material que a gente insistiu de ser traduzido para o português, a Mundo Cristão trouxe, é o material da Michelle Anthony. Michelle Anthony é PhD na área de família, e esse livro aqui sobre espiritualidade em família ajuda um pai, e muitas igrejas usou isso para ajudar em células ou pequenos grupos a criar esses 10 ambientes que ela recomenda para criar cultura dentro da família sobre discipulado. Material muito bom da Michelle Anthony. Outro formato de ensino de equipar os pais são os 10 pilares. Esse material foi criado em conjunto de vários movimentos. Você pode ver aí, Faithful Generations tem um livro em inglês da Europa a respeito de como criar essa cultura, e a gente tem traduzido esse material, ele está disponível no site nosso do Geração Elo, em forma EAD, onde a gente, em vez de falar de 10 pilares, a gente dividiu em 4, onde foca em quais são os pilares necessários para criar com a família, e são 4 principais, e dentro desses 4 tem coisas chaves, na qual eu tenho comentado muito parecido com o que já tenho mencionado aqui, um pouquinho da estratégia contigo. A última só eu ia falar é o material do intergeracional, saber liderar entre as gerações. Então, material muito bom a respeito disso. Então, aí está um desafio, e eu vou abrir, então, para você liderar as perguntas, Elaine.